Bom dia, pessoal. Espero que estejamos todos bem, ainda lidando com a pandemia, mesmo com as vacinas, com as testagens, né? Temos testes hoje, essa semana, em vários locais. E esperamos que consigamos, né? Manter a nossa saúde mental, manter o nosso equilíbrio, manter a perseverança em dias melhores. E hoje eu trouxe para a gente refletir um pouco sobre a nossa saúde no trabalho, ou para alguns a doença no trabalho, né? Eu sempre falo de criança, mas esse setembro tem nos chamado a atenção, até porque é uma data, um período em que se fala muito na preservação da vida. Tem 5 minutos que eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo orientação porque o filho de 21 anos tentou suicídio essa madrugada. E isso não deixa de interferir na nossa vida como um todo, porque somos todos, né? Interligados pela mesma energia, pelos mesmos danos, porque nós somos uma sociedade. E é impossível a gente não se sentir de alguma forma envolvido por essas energias em função de que pode acontecer na nossa família, pode acontecer muito próximo de nós. E nós, trabalhadores da saúde, temos lidado muito com isso. Ou que seja de colegas, ou família de colegas, ou muito próximo de nós, né? Deixou de ser só o usuário que eu atendo, só o usuário que chega no postinho, só o usuário que mora na comunidade, né, coberta pelos serviços da saúde da família. Está muito próximo, está dentro das nossas casas. E o que eu tenho percebido é o adoecimento de todos nós. Eu tenho que me incluir porque, na verdade, não sabemos até quando ou se vamos conseguir manter uma sanidade e um equilíbrio o tempo todo. Na verdade, eu costumo dizer que o real e o verdadeiro é quando nós nos sentimos incomodados com alguma coisa assim. Mas nesse incômodo nós buscamos alternativas, nós buscamos melhorias, nós buscamos auxílio. Porque infelizmente a comunidade, a sociedade vê em nós profissionais da saúde super-homens, mulheres maravilhas, seres que acham que não vão adoecer e não vai acontecer nada com eles. Mas a verdade, a pandemia nos trouxe muito isso, né? Para revermos os nossos papéis sociais. E aí eu quis falar um pouquinho sobre fatores de risco e fatores de proteção e o que nós fazemos com isso. É claro que não é um assunto que se esgota em 50 minutos. Nós oferecemos na rede de saúde do trabalhador do município 2 horários em salas virtuais para roda de conversa, para as pessoas desabafarem, né? Ter um canal de escuta. E esse termo de trabalho e doença e busca de alternativas, nós fizemos 4 encontros, 4 quintas-feiras e ainda não esgotamos, né? Porque há entre nós pessoas que acham que o trabalho realmente não enobrece, mas a maioria ainda acredita que o trabalho, como Max Weber, né, um filósofo político, nos afirmou que é possível o trabalho nos enobrecer. Apesar das dificuldades logísticas, físicas, de equipamentos, nós ainda acreditamos que enobrece. Mas muitas vezes nós temos uma dificuldade de perceber como fonte e oportunidade de crescimento. Se a gente perceber na gravura, existe de tudo um pouco.
Alguém mais tranquilo, mais desligado, talvez desligado até demais, né? Outros atarefadíssimos e outros que tentam buscar um equilíbrio. E muitas vezes nós não paramos para perceber que o trabalho ele é uma fonte, é uma oportunidade de crescimento. Desde a Revolução Industrial, né, que nós vimos, né, e viemos sentindo na pele um desgaste muito grande com relação ao trabalho mesmo. Horas extras, carga horária que ultrapassa, e fomos criando necessidades físicas e materiais que hoje nós encontramos pessoas que trabalham 60 horas por semana. Esse trabalho realmente vai ser difícil de enobrecer, né? Ele vai ser difícil de ser percebido e sentido como uma oportunidade de crescimento. Até porque nós entendemos na nossa sociedade capitalista que crescimento está aliado a ganho financeiro. Nesse sentido, eu penso que muitos de nós não teríamos essa oportunidade, não veríamos isso. Então, como é que a gente pode ver outras oportunidades de crescimento? Nós podemos perceber como um crescimento pessoal, uma desenvoltura e um desenvolvimento interpessoal e intrapessoal. Como é isso? A partir do momento que nós percebemos que o trabalho pode enobrecer-nos e pode trazer para nós uma fonte de crescimento, uma oportunidade de sermos melhores, nós vamos olhando para nós e vamos descobrindo não somente os nossos pontos fracos, mas a quantidade de pontos positivos, de características, de habilidades que nós temos, e muitas vezes a gente esquece disso. Nós nos apegamos ao que não é bom, ao que não é positivo, e esquecemos de desenvolver o que temos de positivo. O trabalho precisa ser visto como uma central na vida das pessoas. Mas o que nós aprendemos ao longo dos anos, né? Do tempo? Que o trabalho é escravidão, que o trabalho é um trampo, né? Essa palavra é uma gíria antiga, né? Vamos para o trampo, vamos para a senzala, e foi criando uma conotação muito negativa em torno do termo trabalho. E nós vamos ver que trabalho é algo que alguém faz com algum propósito para conseguir algum fim. Então, se nós temos esse processo claro, nós vamos adoecer menos pelo trabalho. Com o processo de vacinação, nós temos colegas aí trabalhando todos os dias, finais de semana. Ainda vamos encontrar mais gente que faz outros plantões fora da Secretaria Municipal de Saúde. Na iniciativa privada, no estado, em Brasília. E aí vai chegar um momento que realmente essas pessoas vão sentir o trabalho como desgastante, porque o nosso corpo ele tem limite. E às vezes nós não sabemos respeitá-los. Às vezes não, quase sempre, né? O trabalho ele tem sido visto como mais fonte de adoecimento do que de saúde, por esses fatores listados, né? Às vezes eu não sei lidar, eu não sei precisar os meus limites físicos, os meus limites psicológicos, e além de que eu não sou só o trabalho, eu sou uma energia, uma mão de obra, um conhecimento, habilidades, um conjunto de tudo isso que me predisponho a oferecer um produto que é o meu trabalho, que é o meu produzir para alguém. Mas esse produzir para alguém, ele precisa estar muito claro o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. Então, muitas vezes a gente vai ouvir que o meu trabalho é adoecedor.
provavelmente o nosso trabalho é adoecedor mesmo, porque nós lidamos com a falta de saúde de alguém. Ninguém que chega até nós, ele está 100%, mas nós precisamos de estar em equilíbrio para que possa ajudar essa pessoa. Se não estamos, nós temos que nos afastar da atividade. E é o que tem acontecido muito. Eu, como psicóloga da Gerência de Saúde do Trabalhador do município, tenho recebido vários relatórios de pessoas que se afastam não por uma doença física claramente diagnosticada, mas por um cansaço mental e um esgotamento emocional, um esgotamento de um equilíbrio que se afasta, mas não melhora. Por que será que a gente não melhora, mesmo afastando das atividades? Porque eu preciso me perceber como é que eu estou me doando nessa tarefa, nessa atividade de cuidar do outro por um salário, por um vencimento no final do mês. Até porque se nós pararmos e pensarmos só no vencimento, e a gente já sabe porque faz conta todos os meses, né? Faz cálculos e acaba fazendo outras despesas por necessidade ou por falta de planejamento, que não vem aqui ao caso, mas eu preciso descobrir por que é que o trabalho me adoece. Ou, além do trabalho, o que é que somado à minha carga horária laborativa, eu estou adoecendo, mental e fisicamente. Então eu preciso ter claro que trabalhar faz parte de uma necessidade mercadológica de uma sociedade em que nós vivemos. Senão nós poderíamos voltar à era antes da Revolução Industrial e viver de trocas, de escambo. Eu tenho alguma coisa e te dou o que eu tenho por uma coisa que eu não tenho que você tem. Era assim que funcionava. Mas as coisas evoluem e com a evolução vem o que nós aproveitamos e vem algumas coisas que talvez nós não conseguimos aproveitar. E o trabalho foi um desses, né? Nós deixamos de trocar e receber pelo que nós fazíamos. Então, plantar uma lavoura e trocar por um bem que eu não tinha como produzir, deixou de existir e eu produzo, vendo para comprar algo que eu não tenho. Então, essa relação mercadológica vem trazendo para nós uma dificuldade muito grande em lidar com essas diferenças. Então, se a gente olha para o nosso trabalho e vê o mesmo apenas como um meio de ganhar o dinheiro e pagar por bens que nós não conseguimos produzir, eu vou ter no mínimo uma insatisfação imensa. Por quê? Nós vendemos a nossa mão de obra, nossas habilidades, nossos conhecimentos, e o que recebemos em troca disso não satisfaz as minhas necessidades e os meus desejos. Qual a diferença? A necessidade é moradia, habitação, vestuário, saúde. O que é o meu desejo? Trocar de celular pelo último da geração, trocar de carro, trocar a decoração da minha casa. E aí a gente começa um conflito muito grande. É aí que nós achamos e começamos a perceber que o nosso trabalho é adoecedor. E aí nós vamos juntando, né, a ergonomia do nosso local de trabalho, as condições físicas do nosso local de trabalho, a falta de estrutura que nós temos, né? Vamos pegar um exemplo bem presente. Uma temperatura que nós estamos vivendo entre 35 e 38 graus. Esse fator por si só, ele já é desgastante.
porque o nosso cansaço acaba sendo multiplicado, ele é aumentado, porque são questões externas que estão interferindo no nosso físico, consequentemente no nosso psíquico. Porque a gente começa a reclamar do calor, reclamar do calor, reclamar do calor, e daqui a pouco nós estamos nos desligando realmente do que temos que fazer. Ah, professora, então a gente tem que esquecer o calor? Não. A gente tem que ir procurando formas de lidar com o que nós não podemos controlar. O ideal, ar-condicionado em todas as nossas unidades de saúde. E não temos. Então, as questões externas a nós, elas vão criando uma força e um poder que nós damos para elas. Sem querer ser meditativa e filosófica, no sentido de que nós temos que acostumar com as coisas que nos chegam, não é isso. Nós temos que ir aos poucos aprendendo a lidar com as condições que nós não controlamos. É muito difícil ir para o campo de trabalho sem que ali tenha estrutura mínima para se exercer o que precisa. Mas daí a nós começarmos a adoecer por essas questões, nós precisamos de lembrar que nós ficamos no trabalho 8 horas. As outras 16 horas são nossas. E nessas 16 horas eu preciso construir arquétipos, válvulas de escapes, estratégias para que as 8 horas elas não sejam tão prejudiciais nas outras 16. E percebam que dentro das 16 horas que me sobram, eu tenho minhas horas de sono, de repouso, de descanso, que a maioria dos profissionais que trabalham com plantões não sabem utilizar. Então eu preciso aproveitar toda a minha juventude que eu tenho para fazer uma casa super confortável. Mas eu preciso aliar esse desejo de uma casa confortável com a minha saúde física e mental. Porque, como nós vivemos num trabalho que é exaustivo, porque nós estamos lidando com a falta de saúde do outro, com o agravo do outro, a nossa tendência é trazer toda a culpa para o trabalho. E muitas vezes não é. Não é só pelo trabalho. O trabalho, ele é um dos fatores e uma das variantes da minha vida. Então, eu estou aqui falando de 8 horas de trabalho, porque a estratégia trabalha com 8 horas. E as outras 16, o que eu estou fazendo? Saímos do PCF às 17, 18 e entramos no plantão noturno de 12 horas. Das 16 horas que eu tinha naquele dia, sobraram 4. O que eu estou fazendo com essas 4? Professora, não dá para fazer mais nada. Então, às vezes, nós precisamos buscar algumas estratégias, algumas alternativas para que a gente não adoeça em função do trabalho. Porque eu preciso de ganhar dinheiro. Porque vai chegando um momento das nossas vidas que fisicamente nós não damos conta. E olha que essa idade ela está diminuindo. Aos 40 anos, nós conseguimos chegar aos 50, 60, 70 ativos e produtivos. Nós evoluímos em algumas questões, aumentamos a nossa carga horária laborativa e esquecemos das nossas cargas horárias
de relacionamento, de convivência, então nós adoecemos mais cedo. Os aspectos físicos, né, e psíquicos, eles estão muito próximos. E aí a gente tem uma dificuldade imensa, né, de saber se o trabalho nos deteriora. Ele pode ser um fator de que nos deteriora, de envelhecimento, de doenças graves, mas também pode ser um fator de equilíbrio e desenvolvimento. Então a gente começa a perceber que o trabalho ele pode nos enobrecer, ele pode não nos enriquecer, né? Nós sabemos disso. Mas dentro das limitações financeiras, eu preciso encontrar uma fonte de equilíbrio. Eu preciso descobrir que, até porque, minha gente, nós vivemos num mundo de consumismo e de criação de desejos, não é de necessidade. Nós precisamos de necessidades básicas de sobrevivência. E aí nós precisamos descobrir o que é básico para mim, ou o que é o meu desejo, até porque nós precisamos educar a geração que está nascendo agora. Nós precisamos ensiná-los o que é necessário para viver e o que eu acho que é necessário. Então, a forma como nós estamos educando emocionalmente as nossas crianças e os nossos jovens, ela precisa ser revista, no sentido de que eu preciso contribuir para a saúde mental e o equilíbrio de uma geração futura. Porque hoje nós estamos com uma geração jovem adoecida, onde adolescentes e crianças se matam. E aí nós nos perguntamos o que está acontecendo. E não vai ser difícil nós encontrarmos onde a ausência de um núcleo familiar equilibrado esteja presente. E não estou falando de pai, mãe e irmãos todos numa mesma casa. Não é o fato de separar pai e mãe, pode ser um fator, mas ele não é decisivo. Mas nós começamos a educar os nossos pequenos, que sejam sobrinhos, que sejam parentes, que sejam filhos, que sejam alguém próximo, desde muito pequeno, para que possam enxergar as habilidades que tem cada um de nós. Quando eu começo a colocar no meio externo as minhas necessidades, significa que eu não consigo vê-las dentro de mim. É um processo difícil, mas ele não é impossível, porque nós precisamos ter essa clareza de quem nós somos. Para que a gente consiga entender que o nosso trabalho ele pode ser, sim, uma forma de eu me sentir útil, de eu me sentir bem, né? É claro que o trabalho ele vai nos desgastar de alguma forma. Às vezes nós queremos resolver a situação de um usuário que chegou no posto de saúde que a gente não tem como resolver, mas a gente tem como buscar ajuda. E sempre nós vamos encontrar alguém que possa nos ajudar. No meio dessa correria, no meio dessa exaustão, no meio de toda essa coisa que parece que nós perdemos o controle, se nós pararmos um pouquinho, olhar para nós, descobrir em nós algumas estratégias, até pedir ajuda é uma estratégia muito positiva. Se eu não sei o que fazer, e eu criei vínculos e laços e relacionamentos com alguém que sabe o que fazer, é válido. Eu não preciso ser autossuficiente, até porque a gente não é.
Nenhum de nós somos autossuficientes. O dia que nós acharmos que somos e descobrirmos que não somos, aí sim vem o despreparo, o desespero, e aí eu quero pôr fim a isso. O número de colegas que nós perdemos do ano passado para cá é um número razoável. É um número para nós pensarmos o que nós estamos fazendo com o nosso trabalho, de que forma nós estamos relacionando com esse fator e o que nós estamos fazendo para que o trabalho não seja um fator de risco para a minha sobrevivência. A gente precisa disso. Então nós precisamos avaliar o quanto o meu trabalho me enobrece. Se alguém perceber ou sentir ou der uma resposta que é abaixo de 50%, eu sugiro que procure ajuda. Ajuda na equipe, ajuda com a gestão, ajuda profissional e especializada. Por que não? Médicos, psicólogos, assistentes sociais. Ah, mas eu conheço todo mundo da rede, eu não quero conversar com ninguém da rede. É um direito seu. Mas nós temos hoje, dado o grande número de adoecimentos em função da pandemia, nós somos hoje colegas que estão trabalhando num valor muito simbólico de atendimento e gente que está se oferecendo para fazer alguns atendimentos de graça, porque nós entendemos o adoecimento mundial. Isso é tão sério que não adianta eu achar que o vírus desenvolveu lá na China e isso não vai me atingir. Vai, porque nós estamos no mesmo planeta onde começou um vírus lá na China e foi para o mundo todo. Então nós precisamos entender que nós somos rede. E não é rede só da Secretaria Municipal de Saúde, rede estadual de saúde. Não, nós somos uma rede de seres humanos. Então, se o meu trabalho está me dando um sentimento de 30% de enobrecimento, ou eu estou me vendo positivamente nesse trabalho apenas 40%, converse com alguém. Procure auxílio, procure ajuda, porque isso é necessário. E é muito sério. Porque se nós não tivermos a clareza do que nós estamos fazendo, nós não vamos ter nenhuma percepção positiva de nós mesmos. Então, quando eu penso que o meu trabalho está me adoecendo, busque alternativas. As pessoas procuram muito movimentação, remoção do local de trabalho. Reveja os valores financeiros. Veja se não é hora de sair de 40 para 30 horas. 10 horas faz uma diferença imensa nas nossas cargas horárias. Porque se eu pego 10 horas e diluo na semana, beleza, são só mais 2 horas em cada dia. Só que eu começo a contar a minha disposição para o trabalho a partir da hora que eu me levanto. Porque todo o meu planejamento precisa estar de acordo com que eu saia no meu horário correto, que eu penso no trânsito que eu vou pegar, que eu penso que meu meio de transporte só pode sofrer uma avaria. Se eu estou de carro, pode fundir o motor, pode furar o pneu. Se eu estou de ônibus, eu posso ter um ônibus que quebrou, o que não é nada difícil na nossa frota, né?
Então eu preciso ter esse planejamento. A mesma coisa quando eu saio do trabalho. Eu tenho um X de horas para chegar no meu destino. Que seja outro plantão noturno, que seja chegar na minha casa. E o que nós temos orientado nas salas virtuais de roda de conversa? Eu preciso de ter pelo menos de 10 a 20 minutos entre uma atividade e outra. O meu cérebro, o meu organismo, ele precisa de um tempo para sair de uma atividade para outra. A gente até ensina um exercício, né, de respiração conduzida entre 10 e 20 minutos para que você saia de uma rotina para assumir a outra. Sabemos que em muitos casos é mais difícil. Mas quando você chega em casa, que tem uma casa, tem filhos, tem esposo, tem esposa, fica mais difícil? Faça isso no banheiro. Entre para tomar banho. Não vou dizer para fazer isso com o chuveiro ligado, porque nós estamos em retenção e redução hídrica. Mas você precisa ter um momento para você. Por que a maioria das mães chegam em casa brigando com quem está em casa? Porque ela não teve esse tempo de desligamento. Se você vai dirigir, faça isso de uma forma tranquila e menos tensa, menos pressionado, para quando você chegar no trabalho. Esse dia eu fui atender uma pessoa no plantão noturno. E o que me chamou a atenção é que do jeito que ela chegou da outra unidade de trabalho, ela foi conversar comigo e com uma outra colega. Ela não higienizou as mãos, ela entrou com a máscara no queixo, ou seja, ela saiu de uma unidade com a mesma máscara, chegou onde estávamos, não trocou a máscara no queixo e não higienizou as mãos. Não tem cérebro e nem físico que dá conta disso muito tempo. Ainda estamos tendo casos de positivados do coronavírus. Então não adianta eu pensar que é o meu trabalho que está me adoecendo. É a forma como eu lido com esse trabalho. Até porque nós vamos chegar à conclusão que tem coisas que fogem ao nosso controle. Nós vamos ouvir impropérios, xingamentos, brigas do usuário. Mas nós não podemos satisfazer naquele momento ou a necessidade ou o desejo, né? Porque nós precisamos de ter essa clareza. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Essa homeostase. E muitas vezes interagir com a tarefa é um tanto quanto desafiador. Porque a saúde, como busca constante pelo equilíbrio, e a possibilidade de interagir com a tarefa é uma possibilidade. Perceber o trabalho como um fator de proteção. E muitas vezes nós trabalhamos num campo que não nos dá essa condição. Se é possível a gente buscar essa condição, faça isso. Se não, busque uma estratégia de desafogar as suas emoções, se não for possível esse equilíbrio. Mas, por outro lado, nós precisamos de buscar e forçar esse equilíbrio, porque senão nós não conseguimos atender a comunidade. E tem mais um detalhe muito importante. A gente precisa se ver e se perceber no resultado final do trabalho. Os louros e os números não são só da Secretaria para o Ministério da Saúde.
eles precisam ser os nossos troféus. Eu preciso me sentir dessa forma. Ah, professor, mas os nossos superiores, as nossas gestões não agem dessa forma. Sim, conheço bem essa realidade. Mas se o outro não me percebe, eu preciso me perceber. Se o outro não me valoriza, eu preciso me valorizar. Se o outro acha que eu não estou produzindo a contento, eu preciso ter argumentação, relatórios para mostrar que eu estou fazendo. Ouvimos isso na última sala, quinta-feira, de uma colega que ela está tão desgastada que vai deixar para lá. A gente não deixa para lá. A gente não mostra a humildade dessa forma. Nós precisamos perceber, sim, que nós somos produtores de um resultado. E como tal, nós somos detentores dessas habilidades. Isso é fator de proteção. O fator de proteção, ele não é uma coisa externa. Eu posso ter EPIs. Mas se eu não souber lidar com os EPIs, nem eles vão me proteger. Tivemos inúmeros casos de contaminação na desparamentação. Tivemos vários casos de contaminação de servidores rebeldes que acham que não é essa máscara que eu quero, então não vou usar. Isso é fator de risco no trabalho, mas não foi o trabalho que construiu esse risco. Fui eu mesma na minha intemperança, na minha impulsividade de não saber observar, ler e atuar no ambiente. Então, o trabalho, ele precisa ser uma fonte de satisfação para que eu possa me sentir nobre. Senão, eu vou me sentir pobre. E pobre financeiramente, a maioria de nós somos. Mas eu não posso atrelar a minha satisfação pessoal de produção, de habilidade, de me sentir útil ao meu vencimento mensal. Porque senão nós vamos ser infelizes. Nós estamos numa inflação altíssima. Nós estamos num poder público que não é muito difícil adoecer. Mas a gente precisa lembrar que nós somos capazes de reverter essa situação. Senão nós vamos ter suicídios coletivos, em massa, e não é isso que nós queremos. Nós queremos viver. E, de preferência, viver bem. Mas o que é viver bem? Eu me sentir íntegro, inteiro naquilo que eu faço, enquanto pessoa e enquanto profissional. Esses dois parâmetros têm que estar juntos. Porque se eu me dou 100% no trabalho e não estou conseguindo me sentir gente, tem alguma coisa errada. Agora, se eu estou uma pessoa adoecida, eu não vou conseguir trabalhar. Mas também, quando o profissional afasta por 30, 60, 90, 120 dias do trabalho e não buscou alternativas de cuidados, eu já atendi gente assim, não adianta me afastar do trabalho. Eu preciso me afastar do trabalho, é um direito meu. Mas eu preciso, nesse afastamento, procurar o que eu preciso fazer para ficar melhor. E não é melhor somente como profissional. Eu só vou ser um bom profissional se eu estiver melhor como pessoa. São parâmetros muito próximos, não tem jeito de separar. Então, o trabalho não deve ser perigoso para a saúde. Até aqueles que sobem nas torres, né? Eu fiquei imaginando, revendo algumas formas de trabalho, né? Os nossos colegas coletores, pessoas que entram em situações de perigos imensos, eles precisam desse suporte psicoterápico para dar conta do trabalho, para dar conta
da carga física e emocional. Então, é possível diminuir a fadiga do trabalho? Eu digo para vocês que é. Nós passamos por alguns momentos muito desgastantes, tensos, até que a gente descubra que é possível. Vou pegar um exemplo dos agentes comunitários de saúde. Eles são os que mais entram na sala. E a queixa principal é de que o trabalho deles não é valorizado, que eles estão sempre aquém dos números que é solicitado. Eles precisam de ajustes. Imaginem um sol de 38 graus e as pessoas andando na rua, batendo no portão, para pessoas que não querem abrir, que não querem ser atendidas, que não querem ser incomodadas. E quando fazem é para reclamar que não tem médico, que não tem medicação, que está esperando uma consulta tem tanto tempo. Então, alguns ajustes precisam ser feitos. Talvez alguns não sejam de imediatos. Talvez precisam de rever carga horária para ver números, divisão de quadras. Isso precisam ser ajustados. Mas às vezes nós entramos num processo só de sofrimento e não de busca de alternativas. Ah, mas isso é determinação superior. Sim. Nós estamos falando de uma época em que foi criado, onde a nossa temperatura não chegava a 30 graus. Se percebermos e a compararmos as medições, nós aumentamos a temperatura entre 1 e 2 graus em um ano. E é um número muito grande de afastados porque vão ao médico e conseguem se afastar porque não podem se expor ao sol. Então, isso tudo são estudos que nós precisamos levar para os nossos superiores e falar, olha, alguma coisa tem que ser ajustada. O acesso não trabalha porque ele não quer trabalhar. Ele não consegue os números porque ele está adoecido, em sua grande maioria. Precisamos ser criativos e manter o bom humor. Ah, mas como é que manter um bom humor se o usuário chega só reclamando na unidade? Vamos contar quantos reclamam e quantos agradecem? Talvez a gente tenha um número maior de agradecimento, só que nós focamos no que não é bom. É inato em nós é como se fosse uma esponja, a gente vai lá e suga tudo que não tá bom. E aí não sobra espaço para o que é bom. É possível flexibilizar a organização do meu local de trabalho? Quem sabe? Exemplo, sala de vacina. Um único ser, me parece castigo, ele fica sempre na sala de vacina. Não demora muito para ele ter uma doença do túnel do carpo. Então, a gente precisa rever. Ah, mas não adianta não, a gente já falou isso não sei quantas vezes, mas não é só falar. De repente, eu preciso ter estudos, eu preciso ter relatórios, eu preciso ter argumentação técnica, não argumentação de briga. Porque toda reunião a gente sabe que tem uma alteração emocional, porque o humor não tá bom de jeito nenhum. E alguém vira e fala assim, o que adianta sermos criativos se não somos ouvidos? E às vezes nós precisamos descobrir como é que nós temos que mostrar que nós somos criativos. Como é que eu posso ter liberdade de ação sem interferir no processo de trabalho e sem interferir no resultado? Eu tenho certeza que quando as pessoas foram ver essa lista, vão dizer assim, mas isso está muito longe de ser possível. Mas nós não podemos desistir. Muita coisa nós conseguimos
com o passar do tempo, porque a gente não desistiu. E agora nós não podemos desistir exatamente porque nós já alcançamos muitas conquistas. E quando a gente não percebe um caminho melhor para novas conquistas, às vezes precisamos parar, reavaliar, ver o que é possível de nós fazermos. E às vezes, muitas vezes, não é fazer só. Eu preciso desenvolver uma habilidade para que o meu propósito seja alcançado em grupos, em equipe, num coletivo. Porque o trabalho é todo esforço humano realizado na busca de um determinado propósito. Ponto. Nós levantamos cedo, trabalhamos, porque alguma coisa precisa ser construída e entregue um resultado. Nós precisamos entregar um resultado. Que seja quantos vacinados, quantos atendidos, quantos mudaram para minha quadra, quantos mudaram da minha quadra. Isso é resultado, isso é número. Mas eu preciso também pensar na qualidade. A qualidade do trabalho está atrelada à minha qualidade psíquica. Se eu não estiver bem, eu não vou entregar um resultado bom. E muitas vezes eu preciso parar e pensar. O trabalho está me adoecendo por si só, ou eu já estou vindo adoecida e estou agravando com o trabalho? Nós precisamos fazer essa reflexão, porque senão nós vamos pôr toda a culpa no local de trabalho e muitas vezes não é. Tanto que as pessoas afastam em longos atestados médicos e continuam adoecidos. Então precisamos encontrar alternativas, e essas alternativas, se a gente não encontra sozinho, precisa de ajuda. A gente precisa disso. Esse escritor estudioso sobre o trabalho, ele escreveu o seguinte: quando falamos de trabalho, nos referimos a uma atividade humana, individual ou coletiva, de caráter social, complexa, dinâmica, mutante e que se distingue de qualquer outro tipo de prática animal. Vamos rever? Uma atividade humana individual ou coletiva, de caráter social. Eu só produzo, eu só entrego o resultado se eu tiver para quem entregar. Isso é caráter social. E nós produzimos e entregamos para o usuário que nos procurou, para o paciente que chegou no posto de saúde. Nós produzimos resultados em caráter social para os nossos gestores, imediatos, superiores, para todo mundo. Mas o que é interessante, olha só, é uma atividade complexa e dinâmica. Ou seja, a gente não tem como parar. Não dá para parar porque nós precisamos de entregar um produto. Esse produto é o bem-estar do paciente, é o número de pessoas que melhoraram para o Ministério, e a gente precisa dessa clareza. Por que é dinâmico? Porque não dá para a gente parar. E não para. Porque nós precisamos de rever sempre os nossos processos físicos do trabalho
e processos físicos e emocionais nossos. Mutante. Se ele é dinâmico, ele está sempre mudando. Olha o que a pandemia fez com a gente. Nós mudamos em tudo. E por que isso distingue de uma prática animal? Por que o nosso trabalho ele não pode ser comparado a um animal puxando uma carroça, puxando um arado? Porque a gente reflete, a gente pensa, a gente age, a gente busca estratégia. Nós temos um propósito e o que é melhor, o trabalho é um instrumental que vai evoluir a nossa moral. Se não for desse jeito, nós só vamos ver o trabalho como adoecedor. E muitas vezes nós adoecemos no trabalho por alguma incompetência nossa mesmo. De fazer 2, 3 plantões seguidos, de sair 10 horas de um PSF. Por que 10? Porque você gastou 1 hora para chegar e 1 hora para sair. Comece a calcular isso. O que eu estou ganhando a mais? Eu estou fazendo o que com isso e qual a consequência? Por isso nós somos reflexivos. Nós somos conscientes do que nós estamos fazendo. A gente precisa ser dessa forma. Se não somos, vamos aprender a praticar. Porque às vezes eu estou com uma ilusão de que eu estou ganhando 3.000 reais a mais. O que eu estou pagando para o leão? O que eu estou gastando de combustível a 7 reais o litro? E eu estou falando só do material. E se nós pararmos para pensar emocionalmente e fisicamente, eu não sei se vocês fazem isso, mas avaliem. A nossa produção, ela começa a diminuir porque nós não temos os mesmos reflexos. Faz parte da nossa vida envelhecer e com o envelhecimento nós vamos perdendo algumas características. E quando eu tomo consciência de que isso é um processo natural, eu não vou sofrer por isso. Eu vou me adequar. E muitas vezes as pessoas vão envelhecendo e não saem do trabalho, aí ela não dá conta de produzir, aí ela acaba interferindo negativamente no resto da equipe. Então a gente precisa ter consciência de quem sou eu no mundo. No meu mundo interno, no meu mundo familiar, no meu mundo laborativo, no meu mundo de ser social. Esses são os fatores de proteção que eu preciso desenvolver para que o meu trabalho seja um ato enobrecedor e não empobrecedor. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a gente rever e não achar que o nosso local de trabalho ele é a bruxa da história. Ele pode ser um despertar para eu entender como é que está a minha saúde física e emocional. Obrigada, gratidão a todos.